Vamos agora falar de Scott Pilgrim's Takes Off. Meu Deus, hoje tá bom em inglês, hein? Aqui temos um anime falando do Scott Pilgrim, porque o nome dele é Scott Pilgrim, do anime do Scott Pilgrim. Que é uma adaptação de uma HQ que virou anime, ou que talvez muitos não consideram anime, porque não tá numa anime list. E aqui a gente tem o Scott conhecendo uma garota chamada Ramona, se apaixonando por ela, querendo começar um relacionamento com ela, e ele descobriu que ele vai ter que enfrentar os 7 namorados do mal dela para ele conseguir namorar com a garota, que é essencialmente a história original. Porém, entretanto, todavia, existe um grande plot twist neste anime do Scott, que, bem, Scott Pilgrim de HQ já virou jogo, e já virou filme live action, e agora anime. Você fala, pô, legal, vai ser a mesma história, né? Como algumas pessoas estavam pleiteando que seria. E não é a mesma história. É uma história diferente, e esse já é o primeiro aspecto que eu gosto muito desse anime. O começo é igual, vamos dizer assim, só que existe um twist, que eu vou ter que falar sobre esse twist, desculpa, eu vou ter que estragar um pouquinho a sua experiência, porque não saber desse twist é ótimo, mas vamos ter que fazer review, então esse primeiro ovo eu vou ter que quebrar, porque é impossível eu falar desse anime sem falar desse twist. O que acontece no começo é que na primeira batalha do Scott contra o primeiro namorado do mal da Ramona, que eu vou tentar achar o nome dele aqui, eu não vou lembrar de cabeça, você tem uma virada que o Scott morre. Simplesmente o Scott perde a primeira batalha. E perdendo a batalha, aí chega Meu Deus, eu tô tentando achar o nome dele, é muito personagem aqui, eu não vou lembrar de cabeça. O Matt Mattel. Matt Mattel, alguma coisa assim. Vou tentar achar o nome dele aqui. Ele chega pra Liga dos Vilões e fala, opa, eu ganhei a luta, então vou namorar a Ramona, né? Aí ele vira pra Ramona, vamos namorar. Ela, não quero namorar com você. E acaba assim. E você fala, caraca, e aí, como que vai? Ele fica puto, bate na porta lá do covil do mal, dos 7 vilões e fala, eu ganhei. Mas o negócio não funcionou do jeito que eu queria. Qual é desse rolê? E aí começa a conversa em cima disso. Sai o Scott de cena e a conversa começa a ser sobre os vilões e a Ramona. Porque a Ramona, vê que aconteceu isso e tal, ela fica encucada, ele morreu? É isso aí? Acabou? E ela tem meio que um poder de entrar em portas dimensionais que ela acelera e consegue chegar em lugares mais rápidos através disso, por isso que inclusive ela trabalha na locadora Netflix, porque é muito interessante as referências que o Scott faz, o anime do Scott faz. E quando ela ouve a voz do Scott, ela fala, não, peraí, o Scott não tá morto. Então, onde ele está? O que aconteceu com esse moleque que eu tive um date com ele e já virou o amor da minha vida? E a história segue nisso, dela começar a investigar e conversar e meio que reviver conflitos do passado com os ex-namorados dela pra tentar tirar limpo essa situação, porque alguém tirou o Scott de cena, alguém sumiu com o Scott. E essa jornada é interessantíssima, é estupidamente interessante. Não só pra quem já conhece a franquia, né, o material original, mas também como essa experiência própria. Porque esse anime, ele meio que valida tudo que foi Scott, a primeira história dele, e ele conta uma outra história em cima dela, sem desconsiderar a história anterior, e começa a fazer uma nova conversa sobre a perspectiva da Ramona e dos seus 7 ex-namorados. E quando a história começa a se embrenhar nesses conflitos, é maravilhoso. Porque, de novo, o protagonista, que não é o Scott, é a Ramona. Ela que vai enfrentar os problemas dela do passado. Ela que vai ter que conversar com os vilões. Os vilões, inclusive, eles são muito mais ativos na história e começam a explicar muito mais a perspectiva deles. Quem são esses personagens? Por que que não deu certo o relacionamento deles? Ou qual é o contexto do relacionamento deles? É uma coisa muito interessante, que é uma das temáticas de Scott, é sobre a adolescência. Sim,
tudo que compete à adolescência daquela galera, naquele ambiente, daquele mundo que eles vivem ali. Que eles representam, inclusive, dentro da cultura canadense, porque é uma história que se passa no Canadá, e eles são canadenses. Então é interessante o contexto, inclusive, como que passa aqui, porque a perspectiva dessa história de adolescente canadense é diferente de uma perspectiva de uma história adolescente japonesa que a gente já tá tão acostumado no mundo dos animes. Então é interessante ver que você tem esse aspecto muito mais de, tem muito mais namoro, tem muito mais pegação, tem muito mais gente tentando se relacionar, tem muito mais contato físico, tem muito uma ideia de despretensão, sabe? Os adolescentes ou os jovens adultos aqui, eles têm, sabe, muito menos pretensão, ou eles estão meio perdidos nesse mundo de, sair da fase de adolescente, sou um adulto, e agora? Qual é a minha responsabilidade? O que eu vou fazer na vida? O que eu quero? Sabe? E é muito legal que essa temática sempre está em voga a todo momento na história. Tanto pros protagonistas, pros antagonistas, todo mundo nesse balaio, quem que tá vendo em vídeo, em live aqui, consegue ver que tem um monte de personagens, e todos esses personagens são extremamente interessantes e estão dentro dessa temática, dessa ideia de, beleza, o que eu quero pra minha vida? Quem que eu sou eu como pessoa? E como que eu consigo me encontrar um pouco mais com uma outra pessoa? Ou como essa outra pessoa, sim, é importante pra minha vida, ou que eu vou me conectar com ela e o que eu vou levar dela pra mim, sabe? E tem muito dessa conversa em Scott, principalmente dentro da perspectiva da Ramona de eu vou ter que conversar com meus ex-namorados porque sumiram com o meu novo namorado. E os primeiros suspeitos disso, de fato, são os namorados vilões que têm superpoderes. Superpoderes que é desde invocar 4 líderes de torcida sucubos, ou de um vegano que vira Super Saiyajin, ou de um skatista marombado que dá backflip e manobras que quebram e explodem ninjas paparazes e viram dinheiro. Scott, ele é bem maluco em suas ideias, em suas execuções visuais. E isso é muito divertido, inclusive. E claro que a Science Saru e toda a staff foram, assim, excepcionais em fazer esse anime. Respeitando uma estética original do HQ, sendo muito criativos em criar todo esse character design pra animação e como eles respeitam isso, e como é um show à parte a produção de Scott, cara. É incrível em trilha sonora, é incrível em direção, é incrível em lutas, em storyboard, em cenários. Cara, é extremamente agradável, é muito bem feito. É um animezaço em execução técnica. E tudo é muito bem pensado, sabe? É um projeto que você vê que a galera que falou que, ficou, acho que são 3 anos em produção, 2 anos, eu não lembro exatamente quanto tempo foi a produção de Scott. Você vê que, é um projeto que me parece muito mais saudável e muito mais cabível para um projeto em animação, para um projeto de anime. Ele não é um anime de temporada que você vê que a galera começa a apertar o cinto pra tentar fazer o negócio acontecer. Você vê que o negócio é bem mais redondo, bem mais pensado. E deram um tempo a mais do que geralmente a gente vê em anime de temporada, felizmente, né? Provavelmente também deve ter sido caótico ao seu próprio jeito, mas ainda assim, ele é um projeto muito mais redondo, muito mais bem pensado, do começo, meio e fim. Tem muitas temáticas, tem muitos elementos visuais, muitos simbolismos que eles reconectam do começo ao fim, e eles representam tanto em texto quanto em produção e fazem muito sentido. Tanto que eles utilizam até a sua liberdade narrativa de poderes malucos e mirabolantes para escalonar essa história e fazer esse escalonamento de poder e de absurdos visuais serem muito bem conectados tematicamente, não fazer você ficar perdido no anime como um todo, porque sim, tem bastante coisa que você fala, ok, você escalou muito rápido do ponto A ao ponto B. Porém, entretanto, todavia, ele é tão rico em fazer esse processo que se você parar pra pensar num todo, faz muito sentido
dando, obviamente, a liberdade narrativa e criativa dos superpoderes malucos aqui que eles fazem. E um elemento visual que eu achei, assim, cara, imprescindível e um dos elementos mais importantes narrativos da história pra conectar todo esse porquê. Porque o como, né, você vê que ele é bem escalafobético, mas o porquê é muito importante. Porque é muito sobre isso também, a obra. Existe um elemento do brilhinho. O que é o brilhinho? É quando um personagem vai lá e beija o outro. Quando existe o brilhinho, o conceito do fogo de artifício, do, tá saindo estrelinha, é um elemento estupidamente importante pra obra, porque ele representa esse tchan, sabe? Esse conexão, esse elemento sentimental forte que clica no personagem. O pessoal falou aqui faísca, brilhinho, explosão, fogo de artifício. É tudo isso, é tudo isso. E ele é um elemento muito importante pra narrativa, porque ele vai denotar esse elemento temático para os personagens. Então, quando um personagem tem essa faísca, esse elemento, com o outro, ele meio que respalda todo o porquê daquele personagem estar fazendo aquelas ações. E é uma coisa que é super importante pra história, porque o Scott, como personagem, ele mal aparece inicialmente. Por conta, obviamente, que ele some depois do primeiro episódio. E o Scott, inclusive, é um personagem pouco gostável, porque faz sentido dentro das características que ele cria pra esse personagem, pra primeira concepção dele. Ele é um jovem adolescente, é um jovem adulto que mora de favor na casa de um amigo. Ele não tem nenhuma perspectiva de vida, ele não trabalha, ele não estuda, ele tem uma banda que toca, que é uma banda bem chinfrim, e ele não tem, sabe, ele não tem muito carisma como pessoa, ele tá meio que ali, sabe? E quando você precisa usar essa perspectiva desse personagem, ou você tem que utilizar esse personagem como um ponto focal na história, aparentemente, inicialmente, isso pode ser meio poroso, porque a história mal falou sobre ele, e pra alguém que não conhece a história original, pode parecer meio artificial, meio superficial essa conexão, ou essa importância desse personagem que tem o nome dele ali, mas ele mal aparece. Porém, entretanto, todavia, de novo, a história é inteligente em saber conectar isso daí com esses elementos que ajudam, que auxiliam a contar essa história e fazer sentido ao longo da narrativa. Porque no começo, de fato, o Scott ele é totalmente escanteado. E ao longo do tempo que você vai vendo que, esse personagem, ele tem esses defeitos, mas ele, de fato, tem outras qualidades que respaldam isso e tornam ele bem interessante. Então, você tem esse jogo de cintura que a história faz, de precisar contar uma história que é difícil de você criar empatia e conexão com o personagem, que ele tem muitos defeitos. Mas Scott Pilgrim, como anime, é sobre isso. Sobre defeitos. Sobre se encontrar. E nem sempre esse se encontrar vai ser no âmbito de, eu tenho um objetivo como pessoa. Não, às vezes ele só tá passando numa fase da vida meio complicada e essas interações com outras pessoas que vão fazendo essa primeira importante perspectiva pra aquele personagem naquele momento. Eu só quero me relacionar, eu só quero ter alguém. O futuro, ou quem que eu vou me tornar como pessoa, isso daí pode ser depois. Isso daí pode ser pra frente e depende também de cada personagem. Tem algumas piadas, inclusive, que acontecem ao longo do anime sobre essa perspectiva de crescer de personagem. Por exemplo, o melhor personagem indiscutível aqui, que é o Wallace, que ele é um personagem que tem uma piada de então você é um Sugar Daddy, né? Isso eles levam muito a sério depois, essa piada. Então, tem muito sobre isso. Scott, ele vai ter essa linguagem mais coloquial, ele vai ter essa linguagem mais divertida para falar sobre a sua história, e ele tem uma excelente história a contar, com boas passagens, com boas reflexões, com bons questionamentos e com uma excelente produção que fizeram aqui, cara. Eu tenho um problema em dar nota pra Scott Pilgrim, porque eu acho que 9 é pouco e 10 é demais. Porque eu não consigo dar um 9 redondo nem um 10 redondo pra Scott, porque tem alguns detalhezinhos que me saem esse 10.
Mas eu acho que Scott é uma obra tão única, tão bem feita, tão genial no que ele propõe a ser, e principalmente por o que ele quer fazer, que não é fazer Ctrl-C, Ctrl-V da sua história original, criar uma nova vertente, reconectar muita coisa do que é o do original e dar essa perspectiva nova de a história não é do Scott, a história é da Ramona, principalmente, inicialmente, que é tão genial e tão bem feito que eu quero dar essa notinha a mais, só que eu vou meio que ficar nesse 9,5, que não faz muito sentido, mas se eu der um 9 ou der um 10, acredite que eu tô tendendo, querendo estar ali bem no meio, porque eu não consigo dar um 10 redondo pra Scott. Ainda tem alguns pequenos elementos pontuais, como por exemplo, uma coisa que o pessoal fala, Thunder, você tá com birra. É uma birra, mas não é uma coisa que eu espero de um anime 10, que é uma sequência longa de ação onde tá tudo tão vermelho que você não consegue ter uma boa experiência de uma sequência onde a tela tá vermelha a todo momento. Ou uma pequena barriguinha ali num dos episódios que estão fazendo determinado filme, que é super interessante também essa metalinguagem desse filme. E você vê que a coisa não é tão redonda e tão bem encaixada. Então esses pequenos detalhes geralmente eu tiro de um anime que eu vou dar um 10, né? Pô, pra dar um 10, vou dar um 10 direito, né, pô? Mas ainda assim é uma excelente história e eu recomendo muito. E recomendo tanto você fazer os dois, sabe? Você pode ver tanto o anime, depois ver o live action, a história original, ou ver a história original, depois ver o anime, tanto faz. Você consegue acompanhar as duas histórias muito bem, mas se você quiser primeiro ver a história original para depois ver o anime, talvez você entenda melhor esse twist, essa jogada que eles quiseram trazer para essa história original e que veio muito bem, que foi muito bem pensado, criativo pra caramba, genial o que eles quiseram fazer aqui.